Vamos começar pelo Cruzeiro, que tem sido o time da virada. Foram 2 nos últimos 2 jogos. Bragantino foi carne de pescoço ontem no Mineirão. Não teve gol do Caio Jorge, mas os crias da Toca resolveram. É isso aí, Bigode. De vez em quando os cria resolvem. Peraí, como é que é, Lucas Silva? É isso aí, Bigode. O Bigode tá como sempre, né? Não pode mudar, né? O que tá dando certo. É isso aí. Com ou sem Bigode, tá dando tudo certo pros crias da Toca e pro Cruzeiro. Os crias da Toca foi importante hoje. Eu e o Lucas Silva fizemos o gol. E foi mesmo. Foi os 2 gols dos crias da Toca. Muito top. O Bragantino começou melhor no Mineirão. Foi chegando perto, mais perto, até que acertou demais a mira com o John John. Eles chegaram, tiveram felicidade ali no gol, mas tivemos maturidade para controlar o jogo, empatar e virar. E repara que os 2 personagens do Cruzeiro no jogo estavam na jogada. O Lucas Silva e o Kaique tentaram cercar o La Quintana, mas não conseguiram impedir o passe pro John John e aí a conclusão foi perfeita. A virada começou num golaço do cria mais experiente da turma, que hoje é capitão do time. Gol para relembrar dos tempos em que o Lucas Silva surgiu como uma baita promessa no Cruzeiro lá em 2013. Não é só a pontaria, a raça dele, a vontade, ele é cruzeirense. Espetáculo, né? Espetáculo! E qualquer semelhança com esse chutaço contra o Vasco na campanha do título brasileiro lá de 2013, não sei se é mera coincidência, não. O garoto Lucas Silva pegou de fora da área com rara felicidade. O Lucas não necessita de apresentações. É um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. E que momento do Lucas, hein? Outro dia, ele completou 300 jogos com a camisa do Cruzeiro. Semana passada, recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, um goiano que já tem jeitão de mineiro. Me tornando cada vez mineirinho, né? Aqui eu me sinto em casa, agora ainda mais oficialmente. Sem dúvida, vivo um dos meus melhores momentos dentro e fora de campo. E quem tá seguindo os passos do Lucas Silva é outro cria da Toca, agora da nova geração. Esse é mineiro mesmo, de Betinho. É isso aí, Bigode. O dono do bigode, o Kaique, fez o gol da 6ª vitória seguida do Cruzeiro. Lateral com oportunismo de atacante dentro da área. O zagueirão Guzmán tentou tirar até com a mão, mas não deu. 2ª virada seguida do Cruzeiro, que segue firme em busca de uma vaga na Libertadores. É isso, seu Leonardo Jardim? Estamos a lutar por uma posição direta na Libertadores do G4. Vamos andar atrás disto. Mas isto, o G4 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Estamos na caça ferrenha ao líder do Campeonato Flamengo. Estamos chegando aí, que aqui é cabuloso. É o corre, é o fluxo, Cruzeirão. 0! É o corre, é o fluxo. Henrique Fernandes do estúdio do Globo Esporte, que saudade. Um pontinho só do líder, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar só a tabela. se aproximando. Mas o Bragantino vendeu o cara a derrota, hein? Entendeu? Cara, o jogo foi difícil, Maurício. Primeiro, boa tarde a todos. A gente imaginava realmente o time do Bragantino, comandado pelo Fernando Seabra, apesar de vir numa má fase, fazendo um jogo competitivo. Só que foi mais do que eu imaginava. No primeiro tempo, a gente viu o Cássio como uma grande figura. O Cruzeiro fez 5 finalizações na primeira etapa, todas de fora da área, inclusive o gol. E o Bragantino, usando principalmente o La Quintana, esse 33, deu um trabalho danado ao lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. No segundo tempo, o Jardim até corrige o time. Olha como o Cássio trabalhou para pegar a bola do Sacha em 2 ocasiões. O Bragantino foi um time muito interessante para se ver no jogo. Aí já segundo tempo, ó, iniciozinho do segundo tempo, a bola do John John, essa do Lucas Barbosa na trave. Que efeito que ela pegou, hein? Então foi um jogo de sofrimento pro Cruzeiro. Só que, foi bonita a curva, né? Só que o Cruzeiro é o tipo de time que quando tá bem vai ganhar o natural. Mas quando não tá tão bem, tem raça pra buscar o que tem que buscar, né? Bigode decidiu, o Kaique fez o primeiro gol dele, comemorou assim, ó, sai zica. Olha lá, os outros jogos, os últimos. Você lembra desse lance contra o Bahia, ó? Bateu, o Ronaldo defendeu. No jogo contra o São Paulo, ó, teve uma cabeçada bem colocada, o Rafael defendeu. Ontem não teve jeito de parar o lateral esquerdo, né, do Cruzeiro, que apareceu muito bem na área pra decidir o jogo. A gente pode ver esse lance com detalhe, o lance que definiu o jogo, ó. Bola pro William, ele vai esticar pro Matheus Pereira, que se descola da jogada, já é inteligente o posicionamento dele. Passar lá atrás, né? O bom jogador de frente tem que apostar na falha da zaga. Quando falha, olha a quantidade de opção que ele tem. Um monte de gente do Cruzeiro na área. Fabrício Bruno pedindo aqui. A tentativa dele é pro Caio, ó. Ela desvia no Cleiton e o Kaique faz o gol da vitória. O Cruzeiro, segundo o homem aí, o Cruzeiro é um outsider ali na briga, lá em cima.
E o Cruzeiro está muito vivo por 2 títulos na temporada. Se vai ganhar, eu não sei. Mas encaminhando para brigar até o final do ano por 2 títulos na temporada. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Serei repetitivo porque o Cruzeiro repete, o Cruzeiro só ganha. Então serei repetitivo. Sabe por quê? Porque um clube bem gerido, bem cuidado, o futebol bem gerido e bem cuidado, todo mundo sente. E aí quem vai para campo tem vergonha de não entregar. Sabe por quê? Porque por trás desse momento de entrar em campo, seja titular ou seja durante o jogo, porque por trás disso tudo tem uma proposta, tem um propósito, tá certo? Tem processos por trás de tudo isso. Aí o cara entra em campo, ele não quer entregar nada além do que os jogadores do Cruzeiro têm entregado. Nada. E o Cruzeiro, para deixar bem claro, vem falando isso já há algum tempo, o Cruzeiro não negocia com a derrota. Se joga bem, ganha, se joga mal, ganha, se joga razoavelmente, ganha. Você vai pensar raríssimas derrotas na temporada. E você vai ter mais dificuldades para pensar ainda mais jogos em que o Cruzeiro foi engolido pelo adversário, envolvido pelo adversário, que tudo tenha dado errado. Você vai puxar pela memória aí, você não vai se lembrar. Porque o elenco é muito qualificado, quem foi contratado, claro que eu estou falando assim, erros aconteceram, né? Mas quem foi contratado, principalmente agora, nessa contratação da janela, tudo com critério, com cuidado, e o dedo do homem. Eu sinto praticamente todos os dias, e quando esse time vai a campo, nem tudo que ele faz eu entendo, aí eu espero a coletiva para ele dar uma aula, não sei se vai ganhar, mas que é bom demais ver esse time jogar, e melhor que ver o time jogar é depois, na coletiva, assistir às explicações do professor. Esse cara é um monstro. Boa tarde, senhor. Boa tarde, HG, boa tarde para os companheiros no estúdio, boa tarde a quem nos assiste. Pois é, o Cruzeiro chegou à sua vitória de número 15 no Campeonato Brasileiro 2025, mesmo número de vitórias do Palmeiras e também do Flamengo, se tornou o melhor mandante. O Cruzeiro agora ultrapassou o Flamengo em um jogo que eu dizia aqui na sexta-feira que seria muito difícil, e esse jogo de fato entregou aquela que era a minha expectativa. O Cruzeiro teve um primeiro tempo extremamente complicado por 2 fatores. Acho que no jogo contra o São Paulo, voltando um pouquinho no tempo, o São Paulo acabou realmente minando mais a maneira do Cruzeiro jogar. Isso não quer dizer que o Red Bull tenha jogado mal, mas no jogo de ontem foi uma soma de fatores. Além da equipe de Bragança Paulista ter feito um bom primeiro tempo, um primeiro tempo muito bom, na verdade, o Cruzeiro não esteve nos seus melhores dias. Normal, em um campeonato de 38 rodadas, você não vai conseguir jogar no seu modo Prime todas as rodadas, mas o mais importante do jogo de ontem foi que os jogadores conseguiram manter a concentração. O Jardim até fala uma parte disso na sua entrevista coletiva. O Cruzeiro consegue fazer o seu gol de empate aos 46 minutos. É uma jogada bonita, uma troca de passes entre o Matheus Pereira e o Caio Jorge, onde o talento do Lucas Silva, né, um volante, tirar um chute daquele de fora da área, característica desse jogador, acaba conseguindo fazer com que o Cruzeiro possa voltar para o segundo tempo e tentar uma virada. O Cruzeiro volta, às vezes até querendo acelerar um pouquinho aquela questão da ansiedade, mas consegue controlar. O Gabigol entra no jogo, é importante também, entra no jogo numa função completamente diferente. O Jardim explica e o gol acaba saindo. Em um dia que o time não conseguiu ser tão inspirado, jogar o seu melhor, e repito, está tudo certo. Acho que é uma ilusão alguém achar que o Cruzeiro vai jogar bem todos os jogos, porque sempre tem um adversário do outro lado e os jogadores são seres humanos, não estão nos seus melhores físico, técnico todos os dias. Isso acontece, mas o Cruzeiro se negou a perder um jogo, mesmo num dia em que ele não estava conseguindo fazer as coisas com a fluidez que geralmente faz.
E acho que isso tem a ver com mental, organização, os jogadores entendendo que apesar da excepcional campanha do Cruzeiro, não conquistaram nada e por isso a equipe conquistou mais uma vitória, a de número 15 HG, e o Jardim derrubou mais um tabu. Desde 2014, o Cruzeiro não conseguia somar 4 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Boa tarde para todo mundo. Olha só, como está curioso esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem feito a régua do Cruzeiro, né, o limite ali de o que é bom e o que é ruim, está cada vez mais alto. Você nota que o Cruzeiro, olha só, ele fez uma partida que estamos falando assim, não foi a melhor partida do Cruzeiro, não vimos aquele Cruzeiro que normalmente nós acompanhamos, mas ele virou uma partida em um jogo extremamente difícil contra uma equipe muito chata e que na sua proposta foi muito bem. Então, olha como que está o nível que o Cruzeiro fez a gente chegar para fazer as cobranças no Cruzeiro. Eu fui puxar aqui, a última derrota do Cruzeiro, se eu falhar na memória aqui, ô Valu, você me corrige, foi contra o Santos, no Mineirão, correto? Correto. A última derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma partida ruim? Para mim, não. Não. Para mim, fez um primeiro tempo muito melhor do que ontem. Não, é isso que eu quero chegar. Não. O Cruzeiro poderia ter vencido o Santos no primeiro tempo. Poderia. O Cruzeiro teve um gol mal anulado, que foi anulado, foi unânime aqui, que o gol foi mal anulado contra o Santos, que poderia colocar o Cruzeiro novamente à frente no placar. Então, a partida do Santos que o Cruzeiro perde no Mineirão, eu também não consigo colocar na caixinha de jogos ruins do Cruzeiro. Aí depois vem o jogo contra o Mirassol. Ah, o Mirassol, precisamos falar de Mirassol. O Mirassol vem de uma sequência de 4 jogos de vitória. Sabe qual foi o jogo aqui atrás? Foi um empate com o Cruzeiro. Então, como eu vou falar que o Cruzeiro, jogando fora de casa... Sim, sem menos 4 titulares. Isso. Naquele jogo, o Cruzeiro sem 4 titulares. Exatamente. Como eu vou falar que naquela partida que o Cruzeiro foi mal? Então, eu não estou encontrando a partida que o Cruzeiro foi mal. É isso que faz o Leonardo Jardim. É aí o ponto que a gente chega e fala assim, olha o que é um time bem treinado. Olha o que é um time bem preparado. O Cruzeiro, sem 4 titulares no jogo contra o Mirassol, buscou um empate. E esse time que o Cruzeiro empatou é o time que vem com a melhor sequência ao lado do Cruzeiro. Vem de 4 vitórias. Então, o trabalho que é feito precisa ser exaltado. É o Cruzeiro acumulando cada vez mais pontos. Estava conversando com o Valu nas quinta-feira, falando assim, a campanha do Cruzeiro é uma campanha de time campeão. Porém, na mesma linha, tem outros 2 times. Então, a toada é de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estarem fazendo campanha de campeão. Então, se prepare que a reta final do Campeonato Brasileiro vai ser danada de boa. E sabe uma coisa que... É isso aí, torcida celeste. O Cruzeiro tá uma máquina, amigas e amigos. Que golaço do Lucas, que golaço. Que golaço, que jogador é esse? Que jogador é esse? Leonardo Jardim, você é um monstro de um treinador. Você é um monstro. Vou trazer o vídeo, né, o conteúdo, esse conteúdo aqui, né, eu vou trazer agora, mas também vou trazer outro conteúdo à noite. Então por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que você venha ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Cruzeiro. Aqui é muitas informações de primeiríssima qualidade. Já quero dar aqui uma grande informação para vocês. O Cruzeiro está a um ponto atrás do Flamengo, que empatou contra a equipe do Vasco. Então assim, o Cruzeiro vai ganhando mais força, vai ganhando mais fôlego na competição. E esse tropeço do Flamengo foi muito bom para o Cruzeiro, que sonha com a tão sonhada liderança do Campeonato Brasileiro, né? O time do Cruzeiro vem, né, numa crescente muito boa, vem evoluindo cada vez mais. Isso é muito importante. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês e falar também que o Cruzeiro não desistiu da contratação do volante Fabinho em Liverpool. Muito bom jogador, o jogador pode estar chegando no Cruzeiro a qualquer momento. O Cruzeiro só teria que arcar com o salário do atleta, que não é um salário baixo, né? Um jogador, né, de nome conhecido mundialmente, o cara que é consagrado, né, no futebol europeu. Então assim, o Leonardo Jardim quer muito a contratação do Fabinho. O jogador também tem o desejo de jogar no futebol brasileiro. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Fabinho
com a camisa do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!